Eu convido aos amados irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 35. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ires tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expõe ali o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expõe as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos uns e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Até aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por esta palavra, Pai, que nos conforta, que nos
nos revigora saber que o nosso Jesus vive e está lá no céu à direita de Deus Pai, como nosso intercessor, como nosso advogado, Pai. A nossa esperança, Senhor, está em Deus, a nossa esperança está no Senhor Jesus. Que seria de nós, Senhor, que Jesus não tivesse ressuscitado? Nós seríamos pobres miseráveis, Senhor, porque estávamos todos condenados à morte eterna. Mas Jesus veio trazer a graça como fundamento da nossa salvação, para que possamos, Senhor, pela fé em Jesus, Senhor, um dia estar com Ele na glória. Nos instrui, nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto, trazer a seguinte mensagem para a igreja. Ainda há esperança. Tudo passa neste mundo. Os impérios, os governos, a mudança, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A única certeza desse mundo é a mudança. Onde há morte, é a mudança. Vivemos momentos difíceis nesse mundo, tão conturbado. Há um desalento com o sistema político, financeiro e líderes religiosos. Essa semana eu estava em casa e abri o TV e estava assistindo passando um programa de um pastor que eu tinha como referência. E durante o tempo de televisão, não houve uma pregação da palavra de Deus. Somente falava na teologia da prosperidade. Só se falava em dinheiro, conta corrente, e que se você não der o dízimo, você não tem salvação. Se você não der o dízimo, não pode ter a ceia do Senhor. Eu achei aquilo tão triste, tão lamentável. Então vivemos momentos difíceis neste mundo, com muitas decepções em todas as áreas. Mas as decepções que nós temos hoje com certeza não são maiores do que os discípulos tiveram com Jesus. As nossas decepções de hoje, com certeza, não são maiores do que a que os discípulos tiveram com Jesus, porque havia uma expectativa muito grande sobre a vinda do Messias, que restauraria o poder político que foi perdido, toda a dependência do Império Romano, e todo o sofrimento do povo judeu. Tudo isso estava depositado na vinda do Messias. Jerusalém e Samaria tinham caído há muitos anos para os impérios assírios e babilônicos. E Roma era o império dominante na época de Jesus e maltratava os judeus. E de repente aparece Jesus. E Jesus, depois de 30 anos, ele faz o primeiro milagre em Canaã da Galileia e começa a realizar vários milagres. 23 milagres de cura, 9 milagres que demonstravam poder sobre a natureza e 3 milagres de ressurreição. E muitos começam a acreditar que Jesus era o Messias prometido, que estava para vir, de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Havia mais de 300 profecias sobre a vida de Jesus, da vinda do Messias. Ele seria o libertador de Israel, assim como Moisés libertou o povo do Egito. Seria como Davi, muito ágil, um rei ágil, talvez mais sábio do que Salomão. Jesus dava ordem ao mar, ao vento, e eles obedeciam. Ele nunca se acovardou diante dos demônios.
ele saciava a fome de multidões, mas de repente Jesus está morto. Jesus morreu. Ele morre numa morte de cruz, a mais cruel e terrível daquela época. Era apenas para ladrões e salteadores. E na cruz você morre por asfixia, porque você não pode respirar. Por isso que aqueles ladrões na cruz foram quebrados as pernas, porque quando ele cai, ele não respira mais, ele morre por asfixia. Não quebraram as pernas de Jesus, porque ele já estava morto quando foram quebrar as suas pernas. E ali naquele momento que Jesus morre, morre a esperança de todo aquele povo. Os seus seguidores se espalham. Vamos embora, não tem mais o que fazer aqui. A esperança morreu. De todos os apóstolos de Jesus, um o traiu, um o negou, e 10 se esconderam para não morrer. Ficaram escondidos para não morrer. Eles tinham uma grande expectativa, muito grande, mas acaba na cruz do Calvário. Ali acabou a expectativa. Eles até aquele momento não entendiam que Jesus veio para que todos tivessem a oportunidade de vida eterna. Porque o reino era espiritual, o reino de Jesus. Jesus disse a Pilatos no julgamento: meu reino é deste mundo. Jesus precisa estar vivo dentro de nós. Eles esperavam um rei terreno, que era Jesus, para resolver todos os problemas. Muitas vezes estamos dando importância aos problemas da nossa vida e os nossos olhos não abrem para que possamos caminhar com Jesus. Mas o interessante é que o texto diz que eles iam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, possivelmente 11 a 12 quilômetros. Iam conversando, eles já sem esperança, porque eles tinham caminhado junto com Jesus durante muito tempo, eram discípulos também, junto com os apóstolos, aquelas multidões, eles seguiam, eles viram o que Jesus tinha feito. Eles tinham muita esperança que Jesus era o Messias prometido. E de repente Jesus está morto. Eles voltam para Emaús, talvez onde eles moravam, nessa vila, desesperados, né? Eles lamentavam a morte de Jesus. Mas Roma permanecia forte, Herodes continuava rei, e Pilatos, um covarde debochado e insensível, continuava no poder. Jesus está morto. Aqueles que acreditavam que era o Messias se sentiram órfãos. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles. É comum você estar andando e um desconhecido entra na conversa. Foi como Jesus fez. Esse Cleófas e um amigo. A Bíblia não fala quem é esse Cleófas e quem é esse amigo. Mas estavam desmotivados e desorientados no caminho de Emaús. Para eles, Jesus estava morto. Estavam voltando de Emaús, andando, e um estranho se aproxima. Achavam que Jesus era quem ia redimir Israel. Jesus começa a bater um papo com eles. Então ele perguntou a Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Mas algumas mulheres não viram o seu corpo e algumas ficaram
não verificaram a exatidão. Eles preferiram aceitar a morte de Jesus como definitiva e voltar para Emaús. Jesus estava apenas em palavras, mas não no seu coração. E Jesus, ele dá a entender no texto, diz assim: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E Jesus pergunta: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obra e palavras, diante de Deus e do povo. Jesus dá uma lá que não sabia, porque eles não reconheceram Jesus. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Eles esperavam que Jesus fosse um rei terreno, que ele tinha aqueles poderes que ele fez, sobrenaturais. Jesus era o rei que ia comandar tudo, acabar com todo aquele sofrimento. Era esse Messias esperado. Eles criam que esse Messias era Jesus. Mas ele disse que era o terceiro dia e tais coisas não sucederam. Algumas mulheres até disseram que não viram o corpo, e alguns também afirmaram que não viram Jesus no túmulo. Mas o que eu vejo é que esses homens estiveram com Jesus, caminhando com Jesus ao longo de muitos anos, possivelmente. E Jesus tinha dito várias vezes que ia morrer, ia ressuscitar no terceiro dia. E o dia da caminhada era o terceiro dia, era o domingo. Eles não creram em Jesus, não creram na palavra de Jesus. Porque se eles tivessem crido, eles não tinham ido. E quando aquela mulher falou para eles não tinham ido para Emaús de volta entristecidos. Mas por que eles não conseguiram reconhecer Jesus? Por quê? A palavra de Deus diz que eles estavam entristecidos. E quando nós estamos tristes, nós estamos totalmente fora de si, nós não conhecemos, nós não raciocinamos. Nós olhamos, mas não vemos, ouvimos, mas não escutamos. É assim que funciona a nossa vida. Quando a pessoa está num estado desse de tristeza, de sofrimento, ela não consegue enxergar e nem ouvir. Mas Jesus, ele faz uma exortação a eles, e muito forte. Jesus começa a dizer o seguinte: então lhe disse Jesus: ó nesses, ignorantes e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Estava tudo escrito sobre a vida de Jesus. Quem era o Messias, ia nascer em Belém, ia morrer crucificado, não ia quebrar suas pernas, ia fugir para o Egito. Estava tudo escrito. Eles conheciam. E começa a falar que não convinha que Cristo padecesse sentar na sua glória, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas. Jesus deu uma aula para esses homens. Que aula que Jesus deu, né? Imagina uma caminhada de 12 quilômetros e 3 horas aí de caminhada, né? 2 a 3 horas de caminhada. Jesus falando sobre tudo, desde Moisés até aquele momento ali. Temos que entender que Jesus tenta recuperar o olhar desses homens e ele não consegue ver Jesus. Os nossos olhos são a janela da alma, os olhos são a porta de entrada. Os olhos têm a capacidade de falar. Mas os olhos daqueles homens estavam impedidos de reconhecer Jesus. Havia uma cegueira espiritual naqueles homens.
porque estavam entristecidos, desiludidos e decepcionados. E nessa condição ninguém consegue enxergar. Eles viram Jesus e não perceberam, escutavam e não ouviram. Não aproveitaram a oportunidade, tiveram muito abatido e triste, 2 horas de caminhada, 3 horas de caminhada com Jesus. E Jesus o chamou de ignorante, porque não conhecia as Escrituras. E esse resumo, Jesus fala de lá, desde Moisés até aquele momento. A Bíblia não fala o que Jesus falou, mas nós entendemos que se ele fala de Moisés até aquele momento, ele falou do Cordeiro que tira o pecado do mundo, com certeza. Quando o povo passou pelo Egito, saindo do Egito ali pelo deserto, que Deus manda a cobra para picar o povo, que foi levantada uma serpente de bronze. Aquela serpente era chegando a Jesus, levantado Jesus na cruz, era uma analogia para isso. O maná do céu que vinha, que Deus mandava aquela chuva de pão. Jesus é o pão da vida. Eu creio que Jesus deve ter falado uma série de coisas para esses homens. Ninguém sabe o que ele falou. Jesus é servo sofredor, que o profeta Isaías falou que ia acontecer com ele, que ele esvaziou-se da sua glória e assumiu a condição de servo, de figura humana. Eu creio que tudo isso ele deve ter falado. Uma pessoa que está sofrendo muito, temos que ter cuidado porque ela não escuta, muitas vezes ela não entende nada. Eles constrangeram Jesus a ficar com ele, já era tarde. O versículo diz aqui: quando chegaram próximo da aldeia, depois que Jesus tinha falado, durante a viagem toda, eles constrangeram Jesus, ou seja, forçaram Jesus a ficar com eles. Fica conosco porque é tarde. E o dia já declina, e entrou para ficar com ele. Jesus aceitou. Se era a casa dele, se era um hotel, uma hospedaria, eu não sei o que era, a Bíblia não fala. Fala que Jesus ficou com eles. Mas aí o que acontece aqui agora? Quando sentaram à mesa, tomando ele o pão, o abençoou. Jesus fez isso. E tendo partido, lhe deu. Então lhe abriram os olhos, reconheceram, mas eles apareceram à presença dele. Então quando eles reconhecem Jesus, quando Jesus parte o pão, que já era um modo de Jesus fazer, eles reconhecem Jesus e Jesus desaparece da presença deles. Aí há uma mudança de visão totalmente, meus irmãos. Aí eles recuperam a esperança. Para recuperar a esperança, é preciso recuperar a cegueira e a surdez espiritual da alma. Quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus. E eu quero dizer, quando passamos por uma tragédia, isso não será esquecido. Mas precisamos ser curados para não ir junto com essa tragédia. Se nós ficarmos só lamentando essa tragédia, nós vamos juntos, porque nós vamos entrar num momento de tristeza, de depressão e vamos ir junto com essa tragédia. Então mudou a história daqueles homens, porque eles diziam, e à mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde se achavam reunidos os 11 e outros com eles. Eles voltaram para Jerusalém imediato. Houve uma mudança de visão naqueles homens imediata. Mudou a história, eles voltam para Jerusalém agora com novo ânimo para anunciar aos apóstolos que viram Jesus ressuscitado. Jesus vive. Em Cleópatra, o amigo, renasceu a esperança. Não basta saber que ele está vivo. É preciso que ele reine dentro de nós. Eles não acreditaram na palavra de Deus,
depois de muito tempo de convivência com Jesus. Jesus tinha dito várias vezes que ia morrer, que ia ressuscitar, e eles ouviram isso em algum momento, mas não creram na palavra de Deus. E assim acontece. Quantas vezes você prega, faz uma pregação, e as pessoas escutam, aliás, ouvem, mas não escutam. Uma grande parte das pessoas hoje nas igrejas usam dentro da igreja os celulares para fazer atividades rotineiras. Se você vem à igreja não é para cultuar a Deus, não venha. Venha para cultuar a Deus, isso é o fundamento maior. Não há sentido vir para uma igreja, para uma comunhão com os irmãos e não participar do culto. Jesus falou que ressuscitaria no terceiro dia, mas eles não acreditaram. Somente depois da ressurreição de Jesus, todos deram sua vida pelo testemunho de Jesus. Um negou, um traiu e 10 se esconderam. Mas depois que eles viram Jesus ressuscitado, todos deram testemunho de Jesus e deram a vida por Jesus. Quantos morreram e hoje estão morrendo por Jesus? Hoje o cristão verdadeiro, ele não nega Jesus por hipótese nenhuma. Ele prefere morrer do que negar a Cristo, não é verdade? Prefere morrer. Porque ele sabe que vai para um lugar de gozo. Temer quem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Você não tem que temer quem mata seu corpo, né? Porque a alma você não pode matar. Há muitas pessoas que perderam a capacidade de compaixão. Vivemos num mundo que a frieza da alma, o amor esfriou. Pessoas não convertidas. Por que o mundo está tão mal? Porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Não são pessoas regeneradas. As pessoas que conhecem a Deus regeneradas têm um comportamento diferente. A injustiça prevalece sobre a justiça. Quantos presos hoje temos no Brasil? Uma grande parte, pessoas pobres, que não têm acesso à justiça. Ficam anos e anos presos. Você vai ver pessoas ricas que têm dinheiro, tem condenado a 300 anos de prisão, com 5, 6 anos estão fora da cadeia. Quantos estão com moradores de rua e ninguém se importa? Porque o amor esfriou, não há compaixão, não há generosidade. Quantos estão no mundo das drogas? Tudo nós temos que ser generosos, ter compaixão. Muitos ficaram cegos por conta da religião ou denominações, como se fosse o caminho para a salvação. Paulo é um exemplo, Paulo era um fanático. Depois que aquela luz brilhou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu sou Jesus. Saulo vira Paulo e muda de postura. Porque era um fanatismo. A religião é um problema. As denominações, na realidade, cada uma com a sua doutrina, é um complicador. Devemos ter o cuidado de sempre estarmos perguntando a nós mesmos: estamos caminhando com Jesus, ouvindo e praticando a sua palavra? Um dos pontos mais importantes é praticar a palavra de Deus. Não é ouvir, é praticar. Mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. Ou mostra as tuas obras que eu mostro a minha fé. Não há entre isso conflito nenhum.
Eu faço obras porque tenho fé, mas a salvação se dá pela fé em Jesus. Ainda há esperança. Jesus está vivo. Ele quer que todos tenham a salvação. Mas ele está morto no coração de muitos, de muitos. Assim como os discípulos de Emaús, naquele momento. Eu quero concluir dizendo que ainda há esperança, porque Jesus está vivo. Jesus vive no coração daqueles que o aceitaram, daqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo. Aqueles homens não tinham mais nenhuma esperança, mas depois que eles viram que Jesus tinha ressuscitado, houve uma mudança radical na vida deles. Que Deus continue nos abençoando. Curve suas cabeças, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, essa palavra ela nos traz esperança de dias melhores, porque temos a certeza que Jesus morreu em nosso lugar e ressuscitou entre os mortos, está sentado diante de Deus Pai. E quando nós nos apropriamos do sangue de Jesus, nós temos a certeza que caminhamos juntos com Ele, que fomos batizados pelo Espírito Santo, batizados em Cristo Jesus, e gozamos, Senhor, da intimidade de Deus quando andamos com Ele, meu Pai. Isso é privilégio de poucos, somente daqueles que tiveram e têm essa comunhão com Jesus Cristo. Fica conosco, Pai. Nos abençoa. Possamos cada vez mais sentir a Tua presença dentro de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.